Então, o Lula, na verdade, bem, acho que tem duas coisas, né? Primeiro, que o Lula realmente demonstrou desconhecimento sobre a população do Rio Grande do Sul, né? Na verdade, de acordo com o censo de 2022, são 22% de negros e 78% de brancos e 0,1% de amarelos e 0,3% de indígenas, né? E o que que acontece é que são quase um quarto da população do Rio Grande do Sul é negra, né? Então, demonstrar isso, né, mostra que, inclusive, ele não acompanhou, como o Josias colocou, casos de repercussão nacional de racismo, né? É, como o do Alberto, né, que foi asfixiado no Carrefour, mas não só, teve outros casos, inclusive, no Rio Grande do Sul, sobre isso, não é o único caso de racismo em estabelecimentos comerciais. Então, e é óbvio, né? Quando as principais vítimas, os principais desalojados, quem não tem casa na praia, em Torres, né, em outros lugares do Rio Grande do Sul para poder se refugiar, nem tem um outro apartamento, nem mora na parte alta da cidade, é claro que é o pessoal mais vulnerável, e no Brasil sabemos que a vulnerabilidade, a incidência da vulnerabilidade é maior quanto mais escura foi a sua cor de pele devido a um racismo estrutural que a gente não resolveu desde 13 de maio de 1888, bem antes. Então, é claro que o Lula ele demonstrou desconhecimento por um lado. O que que a deputada colocou, e aí eu entendo ela como até como pessoa do partido, tudo, ela quis também dar uma moderada. O que que acontece é que aquilo que ela falou acontece, as pessoas, aquilo chamou atenção para que para tirar a invisibilidade dos negros no Rio Grande do Sul, mas como efeito colateral, não como efeito, como intenção do presidente da República. O presidente não queria, não era isso que ele estava fazendo, né? Ele estava demonstrando um espanto, um sincero espanto, mas em se tratando de político e de um político que está lidando com a região, devia ter sido pelo menos melhor brifado, né, para, né, ter ideia de quem que ele estava falando, né, do que ele estava tratando com a população que ele está atendendo. Agora, o efeito colateral disso, a consequência disso, é claro que destacou o fato de que sim, o Rio Grande do Sul tem muitos negros, apesar de 78% de brancos, apesar da- das novelas, da mídia, de tudo mostrar um Rio Grande do Sul eminentemente branco, né? Ah, isso aqui pelo menos serve como para mostrar, olha, sim, há muitos negros, quase um quarto da população é negra, né? Mas não foi a intenção do presidente. Isso aí foi efeito colateral, né, sobre isso. Aliás, É. Fabiola, só um comentário engraçado, na verdade, um comentário de professor. É interessante porque um dos livros mais famosos do Fernando Henrique, porque o Fernando Henrique, antes de ser presidente, é sociólogo, né? Um dos principais sociólogos que o Brasil já teve, né? E um dos principais livros dele é o Capitalismo e Escravismo no Brasil Meridional, né? Acho que é esse o título. E aí o que acontece é que fala exatamente isso, sobre como o negro participou da formação capitalismo e escravidão no Brasil Meridional, não escravismo, desculpa. E ele fala exatamente como, ele estuda exatamente como a importância da população negra na composição e da estruturação da sociedade rio-grandense, sul-rio-grandense, né? E é interessante porque, como mesmo colocou a deputada, essa participação não rara é apagada, é desaparecida, né? Mas, sim, né? Inclusive o ex-presidente do Fernando Henrique, no caso, já escreveu sobre isso, muito antes de pensar em entrar para a política, era uma coisa que já era dada. A importância dos negros na construção da sociedade do Rio Grande do Sul é gigante. Até o nosso ouvinte aqui, o Michel, tá falando que é a tese de doutorado do Fernando Henrique Cardoso, É, essa. É exatamente. interessante. Eu recomendo, quem quiser ler, é legal, mas Falou que é é chato. uma linguagem, É é legal, uma mas linguagem, assim, é é chato, complexo. é chato. Exatamente, é legal, mas é chato, né? É diferente, é uma linguagem bem chatinha, assim, né? Mas no final, se você aguentar chegar até o final, você vai falar, valeu. Vamos lá, Josias, também a sua análise sobre essa fala do presidente Lula, né? Tão importante, eu lembro que a gente entrevistou outra deputada aqui, a Bruna também,
E ela tinha falado isso logo no começo dessa tragédia, que os negros eram justamente os mais afetados. A mesma história do que a gente ouviu agora com a própria deputada dizendo que o Porto Alegre é desse jeito, né? Nos bairros, o que acontece com boa parte também das grandes cidades brasileiras, né? As regiões mais pobres, a quantidade de pessoas negras é muito maior. E o Lula fala disso, dessa surpresa dele publicamente, num evento de tamanha importância. Eu não considero aceitável, não, Fabíola, sinceramente. Estamos falando de um presidente da República que é presidente pela terceira vez. Já fez campanha, percorreu esse país várias vezes, não uma só. Aí o Lula chegar e dizer, olha, me surpreendi. Então ele não sabia que havia negros no Rio Grande do Sul? Não é aceitável, não é. Uma coisa é você realçar esse aspecto de que os pobres e, portanto, os negros são as principais vítimas desses flagelos que de vez em quando ocorrem no Brasil. Nós temos 9 milhões de brasileiros vivendo em área de risco. E, evidentemente, os pobres, os negros, constituem a maioria desses brasileiros que vivem precariamente em mais de 1.940 municípios do país. E o presidente desconhecer que também no Rio Grande do Sul o flagelo se repete, não é aceitável. Mostra uma ignorância que não orna com um presidente pela terceira vez, né? Tivemos casos recentemente de escravidão contemporânea em vinícolas gaúchas. A maioria da mão de obra foi importada da Bahia, mas havia negros gaúchos também entre os escravos das vinícolas. Tivemos o caso que teve repercussão nacional, do negro que foi torturado e morto no supermercado do Carrefour, em Porto Alegre. Então, os exemplos são eloquentes. Não é possível que o presidente ignorasse esse aspecto, não é? Então, uma coisa é o presidente da República acertadamente realçar que as vítimas, ou as principais vítimas, a maioria das vítimas da enchente do Rio Grande do Sul, a maioria é pobre e negra, não é? Uma coisa é ele realçar isto. Agora, outra coisa é o fato de que esse realce vem por meio de uma exibição de ignorância de um presidente da República que não tem o direito de ignorar essa evidência de que há negros no Rio Grande do Sul e que também no Rio Grande do Sul os negros, a exemplo do que ocorre em todos os outros estados brasileiros, constituem a parcela mais pobre da sociedade e, portanto, mais vulnerável, portanto, mais passível de uma atenção do Estado, Estado federal, municipal, Estado no âmbito estadual também. Então, acho que é uma ignorância que não é aceitável da parte de um presidente que, aliás, perdeu a eleição no Rio Grande do Sul, já deveria ter se informado. O Lula deveria chamar para uma conversa o senador Paulo Paim, que é negro, é do Rio Grande do Sul e conhece essa realidade do Estado. Não acho aceitável, não, Fabíola. Acho até lamentável que o presidente tenha feito essa exibição explícita de ignorância sobre a população do Rio Grande do Sul.